todos. Sejam muito bem-vindos ao grupo Espírito de Estudos Bezerra de Menezes. São 5 horas e vamos dar início à nossa reunião pública de hoje. Peço por gentileza que verifique se os celulares estão desligados ou em modo avião, para que não haja nenhuma interferência no decorrer da palestra. Hoje teremos a nossa amiga Jane Diniz, que falará sobre Ante o Amor. E o preparo de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Estejamos contentes. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Paulo 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. O monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa, senão de algumas fatias de pão, para saciar as exigências da sua frota. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume, destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida e seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida no coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealheiro para socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta milhões de vidas. Dividamos um pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes, atendidas com carinho, no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partirem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e contentamento. Então, irmão, depois desse preparo, depois dessa harmonização, vamos procurar manter nossos pensamentos elevados e agradecer ao Mestre Jesus, agradecer a toda a espiritualidade que preparou esse ambiente para nos receber. Mais um dia de estarmos aqui reunidos, com o intuito sempre de buscar o nosso melhor, a nossa mudança, a nossa transformação, num ambiente onde somos acolhidos, tratados, onde fazemos reflexões, onde nossos sentimentos, nossas emoções também são trabalhadas, e vamos agradecer por tudo isso, por esta oportunidade, e que a espiritualidade possa também amparar e incluir a Jane, que preparou esse tema para todos nós, falando sobre o amor. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.
Agora sim. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sempre uma alegria, uma gratidão enorme que enche o meu coração cada vez que eu tenho a oportunidade de retornar a essa casa querida de Bezerra de Menezes, que me dá a oportunidade de conversar com vocês, nós juntos falarmos de temas sempre tão importantes na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É sempre muito bom estarmos aqui. Eu gosto de afirmar, de reforçar, é um sábado, não é? Às 17 horas, quando muitos poderiam estar fazendo outras coisas, não é? Mas vocês escolheram estar aqui para falarmos da doutrina espírita, para falarmos da mensagem de Jesus, para falarmos de nós mesmos, porque não temos como falar de Jesus e de sua mensagem, nem da doutrina espírita, sem falarmos de nós mesmos, porque todas as mensagens são dirigidas para nós. E é sempre uma grande oportunidade que nós nos damos quando nos permitimos ouvir a inspiração dos nossos guias, dos nossos anjos e mentores, que nos dizem: vá lá, vá ouvir, vamos conversar, vamos refletir e aproveitar mais essa oportunidade. Rogamos a Jesus, a Bezerra de Menezes e a todos os benfeitores espirituais, trabalhadores dessa casa, que estejam junto conosco neste momento. Deixa eu ir um pouco para trás, para ficar aqui com você também. Obrigada. Nós vamos falar de amor. A gente gosta de falar de amor, é fácil falar de amor, não é? Quem gosta de falar de amor aqui? Levanta a mão, quero ver quem gosta. Quem é que vive o amor? Levanta a mão para eu saber quem vive o amor. Do nosso jeito a gente vive, né? Do jeito que a gente aprendeu, do jeito que a gente pode, cada um vivendo o seu momento, a gente vive o amor. E é um tema sempre tão importante, esse sentimento que parece simples, mas que ao mesmo tempo é complexo, difícil, desafiador mesmo, trabalhoso. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o amor. Nós utilizamos basicamente 3 livros de Joana de Ângeles e o Evangelho segundo o Espiritismo sempre: Conflitos Existenciais, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, e também As Leis Morais da Vida, para falarmos desse tema um pouquinho. É um tema que não se esgota, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre o amor nessa tarde de sábado. Então, o que é o amor? Alguém sabe o que é o amor? Ou consegue definir? O que é o amor? A gente fala de amor, mas na hora que vai falar de definição parece difícil, não parece? Mas nós vamos ver por onde a gente caminha nesse entendimento do amor. Então, vamos começar com essa saga do amor. Então, Joana diz pra gente que é difícil definir o amor, pois ou simplificamos demais ou complicamos exageradamente. A gente ainda não achou muito meio termo. Às vezes a gente complica e às vezes a gente simplifica muito. Talvez por conta disso, chamemos muitas coisas de amor, desde as expressões do instinto até as mais sublimes manifestações da alma. Mais longa é a caminhada para a plenitude, e o amor percorre essa jornada desde a explosão dos instintos à sublimidade dos sentimentos. Então, o que de básico esse slide está dizendo para a gente? O amor está conosco desde sempre. Se em algum momento nós pensamos que o amor é uma coisa só dos seres humanos e que nós estamos falando disso somente agora, não é assim que acontece. E Joana começa a explicar
que o amor está conosco desde o princípio, desde o iniciozinho da nossa trajetória evolutiva, quando ainda nem éramos esses seres individualizados, conforme o Espiritismo nos conta. Então nós vamos caminhar um pouquinho por essa ideia do amor que percorre toda essa nossa trajetória evolutiva desde o iniciozinho. O texto é grande, mas vale a pena a gente ver para poder entender o que é essa trajetória. Esse texto está no Conflitos Existenciais. Então ela já começa dizendo: o amor é de essência divina porque nasce na excelsa paternidade de Deus. Emanação sublime, encontra íncito, ou seja, dentro do ato da vida, quando o psiquismo em forma primitiva mergulha na aglutinação molecular, dando início ao grande processo de evolução. Primeiras reflexões para nós aqui, termos aqui. O amor é de essência divina e vem dessa paternidade. Quem falou da paternidade de Deus para nós? Jesus. Jesus foi aquele que chegou entre nós e disse: existe um Pai, que é de todos, que nos torna irmãos, que diz que todos, sem exceção, temos essa herança divina. Tudo está em nós e a maior parte do nosso tempo nós esquecemos que somos herdeiros de Deus. Que nós temos essa herança que palpita em nós, embora muitas vezes a gente se afaste disso. Então Joana continua dizendo: na sua expressão mais primária, manifesta-se como a força encarregada de unir as partículas compondo as estruturas minerais. Lembram da trajetória do princípio espiritual, quando a doutrina nos diz que a gente passa pelo reino mineral, vegetal, animal, até chegar no reino hominal? Vocês já ouviram isso nos nossos estudos da doutrina? Então o que ela está dizendo? Que o amor acontece desde esse iniciozinho no reino mineral. Por essa lei de atração que junta os átomos e as moléculas, e aí a gente pode falar dessa lei. Como é que surgiu a água? Qual é a composição da água? Quem lembra? H2, quer dizer, 2 átomos de hidrogênio, 2 moléculas, né? De hidrogênio, 2 moléculas ou 2 átomos? Hã? Não tem importância, mas são 2 de hidrogênio. 2 moléculas de hidrogênio, não é isso, gente? Vamos lembrar da aula de química lá atrás? 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio. Como vocês acham que essas moléculas se juntaram? Pela lei da atração. E é isso que a gente aprende no reino mineral. Quando nós fabricamos pelo nosso corpo mental o nosso corpo físico, é um aprendizado que a gente tem lá de trás, na esteira dessa evolução, para podermos formar o corpo humano que a gente tem hoje, que junta átomos, moléculas, tecidos, órgãos e fazem o corpo humano do jeito que ele é hoje. Em tudo isso está o quê? O amor do Criador, o amor de Deus que vai construindo essa trajetória em nós. E Joana continua, transferindo-se ao largo dos bilhões de anos para as organizações vegetais, ou seja, a gente sai do reino mineral para o reino vegetal, nas quais desenvolve um embrionário sistema nervoso na seiva que mantém a vida através do surgimento da sensibilidade.
Então, no reino vegetal, nós aprendemos a sensibilidade, essa voltada para esse sentido que é o tato. Quando eu falo dessa história da sensibilidade das plantas, eu me lembro, quando eu era criança, embora eu tenha sido criança de apartamento e vivi no apartamento a vida inteira, mas eu me lembro de uma plantinha. Lembra uma plantinha que a gente tocava, ela dormia? Ela deve existir hoje ainda, não existe não, gente? Existe sim. Então a gente tocava, porque isso é uma informação muito concreta, né, para nós. E a gente toca na planta e ela adormece. E hoje a gente já sabe, vamos abraçar a árvore. A gente passa no parque, abraça a árvore e o povo diz assim, essa mulher é maluca. Aí você conversa com a planta, conversa com a árvore. Hoje a gente já sabe dessa energia que permeia tudo. Então a sensibilidade vem desse aprendizado que nós tivemos no reino vegetal. Um novo processo que se desdobra por período multimilenar, ou seja, toda essa trajetória pelos reinos enquanto princípio espiritual é de muito tempo. O aprendizado é muito longo, mas foi isso que nos trouxe até aqui. E Joana fala, porque ela começa lá na primeira frase, da herança que temos do amor de Deus, que começa desde sempre. Então, nesse período multimilenar, trabalha a estrutura vibratória da energia psíquica de que se constitui, facultando-lhe o desdobramento das sensações até o momento que surge o instinto nas formas animais. Então, as sensações, nós trouxemos desse reino vegetal, vivendo muito tempo, séculos, milênios, passamos por reino animal. No reino animal nós ganhamos os instintos. Eu sempre gosto de dizer que o instinto, ele é muito bom na vida da gente. Senão ele não existiria, e tudo é criação do Pai. A questão é que quando a gente muda para o reino nominal, a gente acaba preso a esse atavismo do instinto e fica só ali. E a gente precisou de todos esses anos nesse reino nominal que é o individualizado, para podermos a duras penas começarmos a entender qual a utilidade do instinto em nós. Porque se nós não tivermos instinto de preservação, a gente não vive. A gente precisa conservar a nossa espécie. A gente precisa reproduzir para essa manutenção. A gente precisa preservar a nossa vida. E isso só é possível pelo instinto. A questão é que a gente não quer largar dele. Fica com preguiça de usar a razão, que é a maior conquista do reino nominal. Então é nessa fase que se irá modelar o futuro na constituição do ego, ou seja, da personalidade enquanto ser individual que nós somos, enquanto o princípio inteligente, embora adormecido, inicia a elaboração da individualização do self. Quando Joana fala self aqui, ela está falando do próprio espírito. Quando o espírito se individualiza no reino nominal. Por trás de toda evolução está o amor de Deus e nós, com essa herança desde sempre. Então, fadado a alcançar a plenitude, todo empenho se desdobra desde a conjuntura mineral até a angelitude. Lembra que nós somos do átomo até a angelitude, até sermos anjos. No que se refere ao espírito, no início do século XX, Leon Denis escreveu em seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que na planta a inteligência dormita, ou seja, ela fica ali adormecida, no animal sonha, só no homem acorda. Conhece-se
possui-se e torna-se consciente. Só o homem é consciente de si mesmo. A gente hoje tem uma relação muito próxima com os pets, né? Com os cachorros e com os gatos. A gente olha, eles têm sentimento, eles têm sensibilidade. A gente começa a enxergar isso nos animais. Eles têm tudo em estado rudimentar, mas eles não sabem que têm. Nós somos os únicos seres desse mundo, no planeta, que temos consciência sobre nós mesmos, que temos ciência sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas palavras e sobre as nossas ações. Por isso é que a gente diz, estamos aqui num estágio, num processo de despertamento da nossa consciência. Nesse mesmo sentido, Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier, no livro Consolador, assim se expressou: a escala do progresso é sublime e infinita. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto e o homem é razão. No capítulo 12, na primeira instrução dos Espíritos, capítulo 12, amai ao próximo como a si mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a primeira instrução do título Ante o Amor, que é de Lázaro. E ele fala para nós exatamente isso, que nós somos instintos, sensações e sentimentos. E nós vamos subindo esses degraus pela reencarnação. Nas múltiplas existências, nós temos oportunidade desse aprendizado. Nós vamos mudando os degraus, vamos compreendendo mais sobre nós mesmos, por meio desse burilamento que só as múltiplas existências pode trazer. O que é burilamento? É um aperfeiçoamento contínuo que se faz pelo autoconhecimento e pelo esforço que não cessa e também pela disciplina. Não é possível esse burilamento sem que a gente caminhe pelo autoconhecimento, ou seja, sabermos de nós mesmos, pelo esforço contínuo e pela disciplina. Também pela instrução. Kardec diz: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Por isso estamos aqui. O conhecimento é uma ferramenta poderosa que constrói uma ponte para que nós possamos trazer toda essa elevação para o nosso espírito, essa autoiluminação que estamos buscando e todo esse despertamento. E assim nós vamos fazendo a nossa depuração. Depuração é um termo que a gente pode associar, que vem da alquimia, que é da limpeza, de tirar, de excluir as impurezas. Lembra que os alquímicos queriam ter aquele metal muito puro. Falava do ouro puro, lembram disso? Do Graal, aquela história que a gente conhece da alquimia. E a associação é essa. Conforme a gente vai fazendo esse burilamento, pela nossa disciplina, pelo nosso esforço contínuo, nós vamos então depurando, tirando aquilo que não serve, as nossas impurezas, subindo degrau a degrau. Outra coisa que é legal dizer, que Kardec também fala, sobre as paixões. Vocês já acham que as paixões são ruins? São ou não? Muitas vezes a gente ouve o comentário de que a paixão é ruim. A gente gosta de dizer que tudo é neutro. Se existe a paixão, ela está aqui por algum motivo, ela existe por algum motivo em nós. Agora, ela está a serviço do quê? Então, a paixão, ela só precisa ser conhecida em nós e sabermos como colocar, como usar. Uma pessoa apaixonada pela pesquisa vai descobrir a vacina da Covid. Então, é ruim ou é bom? Depende. É neutro.
depende daquilo que a gente está fazendo com a nossa paixão, assim como tudo em nós. Estamos juntos, pessoal? Ou separamos? Quando separar, levanta a mão. Já separou, que a gente para, retoma, combinado? Tem uma música, não sei se vocês conhecem, eu não vou saber cantar, mas eu gostei da letra, que também se eu cantar vai ser assim, meio complicado. Então, uma música do Arlindo Cruz é um samba. As músicas gostam muito de falar de amor, mas tem umas que são primorosas. Essa fala assim: se perguntar o que é o amor para mim, lembra que aquele primeiro slide a gente perguntou o que é o amor? Então ele fala nesse samba: se perguntar o que é o amor para mim, não sei responder, não sei explicar. Me disseram também que o amor faz o bem e que vence o mal. Quando a gente ama, brilha mais que o sol. Quem já se sentiu amando? Levanta o dedo aí para mim. Assim, isso, levanta, moço, levanta com muita vontade. Quem já se sentiu amando? Já viu como é que a gente fica? Principalmente naqueles estágios iniciais. Lembram de quem lembra? Quem esqueceu está com amnésia, vou dar um remédio para lembrar. Não é assim, é como se a gente sente. Parece que a gente brilha e tudo brilha em volta. Não tem nada errado, está tudo lindo. Por que a gente esquece de amar? Por que a gente se afasta do amor? Se o amor faz com que a gente se sinta desse jeito, brilhando. Não é assim? Mas a gente vai deixando que algumas coisas aconteçam e vai ficando magoado, ressentido, raivoso, revoltado. E aí a gente se afasta, se deixa contaminar e se afasta do amor. Mas não é assim? Mas vamos em frente. Em Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, Joana diz que Jesus trouxe o amor como regra da vida. É bem assim, né? Porque ele diz para nós, lá naquela época, que a gente não devia amar só quem a gente gosta. Deve amar também o inimigo, porque amar quem a gente gosta, todo mundo faz. Não é assim que ele disse? Amar a quem se gosta é uma coisa comum, todo mundo faz isso. Aí ele convidou a gente assim: legal é amar o inimigo, é amar o adversário. Aí ele mudou toda a lógica. Mudou a lógica também, porque lá antes em Moisés, a lei era de erro e punição. Lembram disso? Errou, vai ser punido. Deus era vingativo. Se você pecasse, Deus iria te punir. Não era isso? Aí Jesus vem e diz assim: não é assim que acontece. Deus é Pai. A lei é de justiça, a lei é de amor, a lei é de misericórdia. E muda toda a natureza daquilo que a gente tinha aprendido até ali. E traz para nós uma nova forma de olhar para o mundo e de olhar para a vida e de olharmos para nós mesmos. Porque Jesus foi um psicoterapeuta por excelência, porque nos conhecia profundamente. Jesus não comparava ninguém com ninguém, Jesus não julgava, Jesus acolhia as minorias. Jesus não dizia, não julgava, muito ao contrário, Jesus dizia: vá e não peque mais. Vai e transforma. Transforma a tua vida, vai e aprende. Não julgou em nenhum momento quando a mulher adúltera chegou trazida pelos homens daquela época. Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ele julgou ou chamou cada um para sua própria consciência? Ele não julgou ninguém, nem a adúltera e nem quem trouxe a adúltera.
atire a primeira pedra, ele disse: olha para você, olha para a tua vida, olha para as tuas escolhas, olha para a tua consciência. E a galera foi embora. Depois que eles foram embora, ele falou para a mulher: quem é que está aqui para te julgar? Se ninguém te julgou, eu também não. Então vá e transforma, vai e não peca mais. Esse foi o ensinamento máximo que Jesus trouxe para nós. É o do amor sem exceção, do amor sem julgamento, do amor sem exclusão, do amor sem condição. Porque o nosso amor é um pouco assim, condicional, não é não, gente? Eu amo você se você fizer isso. Eu amo você se as coisas forem do jeito que eu quero. Eu amo você se você se comportar de acordo com o meu caderninho, com as minhas regras. O nosso amor é muito condicional. E Jesus veio falar do amor sem condição. Daquele que entrega, daquele que se dá, daquele que oferece. O amor divino é a base de todo o ensinamento do Cristo. Deus é Pai. Está dentro de cada um de nós, esperando ser reconhecido, vivido e praticado. O que isso quer dizer? Não está fora, ele já existe. Quando a gente fala de iluminação e despertamento da consciência, a gente está falando de trazer para a luz aquilo que já existe em nós. Porque Jesus disse: vós sois deuses, vós sois luzes. Então nós temos tudo, esperando o momento oportuno de ser trazido para a luz. Tudo já está em nós, nada está fora de nós. Porque a conquista não é o que está fora, a conquista daquilo que está dentro. Então nós somos deuses e podemos fazer tudo. E nós somos luzes, só precisamos permitir que essa luz brote, que essa luz chegue até nós, não é? Jesus propõe então uma vida orientada por essa consciência amorosa, alicerçada na certeza da vida eterna e da justiça divina. Isso aqui são dois itens muito importantes quando a gente fala do amor, quando a gente fala de Jesus e dessa herança e dessa paternidade divina. Existe uma justiça. Se existe uma justiça, tudo está no seu lugar, graças a Deus. É que às vezes a gente vai vivendo as experiências que nós mesmos trazemos para a nossa existência e a gente diz: não é possível. Alguma coisa está fora do lugar, precisa ser consertada. Mas o que é que precisa consertar o que está fora do lugar? Senão nós mesmos. Então ele diz, e outra coisa que é importante para nós, é a certeza de que a gente vai viver para sempre. Isso é muito importante nessa trajetória, nesse conhecimento que nós vamos trazendo para nós. É termos a convicção de que somos espíritos imortais, que a gente pré-existia antes dessa existência e a gente vai sobreviver. A gente ainda tem dúvida de que a vida é eterna? Vocês têm dúvida ainda? Quem tem? Às vezes a gente tem, né? Às vezes a gente tem. Às vezes a gente ainda para pensar, será mesmo? Será que é de verdade isso? Será que existe alguma coisa? Porque a gente está meio esquecido. Tem um tal de um véu do esquecimento aí, que não deixa que a gente lembre de algumas coisas. Então, alguém ainda tem dúvida de que as coisas não acabam no túmulo e também não começam no berço? Não tem importância não, pessoal, se tem dúvida. A dúvida faz parte do nosso crescimento. A gente pode, em alguns momentos, e normalmente é nos momentos de mais dor. E é por isso que a dor é pedagógica. A dor nos ensina. A dor faz com que a gente
Faça nossas próprias buscas. Saia de algumas crenças equivocadas, de algumas verdades que a gente acha que não podem ser mudadas, para encontrar outras que fazem com que a gente cresça um pouco mais, com que a gente entenda um pouco mais qual o propósito de estarmos aqui. Por que a gente está aqui nessa existência? Qual é o principal objetivo de estarmos aqui? O que vocês acham? Vocês já pararam para se perguntar? Qual o principal objetivo? Por que nós estamos aqui? Se iluminar. Se iluminar é uma boa resposta. Quem gostaria? Oba. Aprender a amar. Quem mais gostaria de contribuir? Aqui é uma escola onde a gente aprende aqui. Está um som lá fora, eu não consegui concluir o que você falou. Nós aprendemos aquilo que Jesus nos ensinou. A gente aprendeu, veio aqui para aprender o que Jesus nos ensinou nessa escola. Sim. A gente está também a troca, passar a mensagem de amor. A gente tem a oportunidade de passar a mensagem de amor nessa vida de relacionamentos que a gente tem. Eu queria dar a minha contribuição também. Um dos grandes objetivos de estarmos aqui é fazermos o resgate de nós mesmos. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos aqui para, por meio desse autoconhecimento, de sabermos quem somos de verdade, quais são as nossas oportunidades de melhoria, onde é que estão os nossos principais equívocos, aprendermos e transformarmos. Às vezes a gente acha que tem como objetivo o resgate de quem vive com a gente, do pai, da mãe, do filho, do marido, do parceiro. Não. O nosso principal objetivo é o nosso próprio resgate. Quando eu resgato a mim mesmo, eu carrego todo o resto comigo. A minha responsabilidade primeira é comigo. A autoiluminação, o meu despertamento, é meu compromisso. Então, tudo aquilo que eu ainda não consegui aprender nas outras existências, nessa existência, estou tendo uma nova oportunidade. E eu quero dizer para vocês uma coisa. Nós nunca tivemos tanta informação. Nós nunca tivemos acesso a tantos conteúdos que pudessem permitir esse resgate. Para além da mensagem de Jesus, para além da doutrina espírita e para além de tudo que a gente pode conhecer. Vocês já viram como hoje a gente consegue inclusive integrar. Joana de Ângeles tem um livro que se chama Plenitude, onde ela junta psicologia, espiritismo e budismo no mesmo livro. Então nós estamos hoje, inclusive com a condição de integrar fontes, de integrar conteúdos, integrar conhecimentos. Então nós temos hoje a melhor oportunidade que já tivemos. Nada foi igual. E acreditem, essa é a nossa melhor versão. Se vocês olham para vocês, mas eu ainda estou tão longe, está longe, mas já caminhou muito. Se a gente tem uma história para seguir, quanta gente já não conquistou também. É importante olhar para as conquistas. É importante reconhecer o que nos trouxe até aqui. Não foi pouca coisa. Valorize isso. Valorize tudo que te fez chegar até aqui. Isso foi importante, muito importante nessa trajetória. Suas palavras, as de Jesus, por vezes desafiadoras, confrontam os valores da sombra humana, o egoísmo
né? Aquelas mazelas que nós sabemos, egoísmo, orgulho, vaidade, a autodefesa, o impulso do revide. A gente está sem, muitas vezes, quando nós estamos nos auto-observando, querendo revidar a qualquer coisa que nos aconteça. E não precisa ir muito longe, basta estar ali, ó, dirigindo, aqui na Estrada dos Bandeirantes. A gente sai aqui, tão legal, eu vi uma palestra tão linda, que falava de amor, um espetáculo, uma maravilha. Aí a gente pega o carro e vai para a Estrada dos Bandeirantes. A primeira criatura que apronta do nosso lado, a gente fala assim: vai, querido, na paz de Jesus. A gente não é assim que a gente faz? Pois é desse jeito. O Evangelho convida à superação dos instintos primitivos, despertando então para a luz do Espírito. Então, a lei de amor, o amor traz para nós uma nova consciência. No mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, traz para nós uma nova consciência sobre nós. Porque a gente não ama o outro se a gente não ama nós mesmos. E amar não quer dizer ser egoísta, não quer dizer ser conivente com os equívocos. Amar é nos aceitar, ou nos aceitarmos como nós somos, sem mais nem menos. E isso ainda é muito desafiador para nós. Por isso, Joana nos convida e nos convoca ao autoconhecimento. A boa nova clareia como um farol em estrada escura, permitindo o autoencontro e a superação dos impulsos automáticos. É assim, é como se Jesus tivesse trazido um GPS para a nossa consciência. É como a gente, nesse momento que a gente transita, trazendo de novo o exemplo da estrada, que a gente erra e é punido, não é assim? Todo mundo, quem comete infração, paga multa. Às vezes não, mas a ideia é essa, né? Cometeu a infração, a multa chega, a gente vai pagar. Então, o que é isso? Erro e punição. Tempos virão em que nós não precisaremos disso, porque nós estaremos atentos às leis, sejam quais forem, tanto as civis quanto as divinas. Mas aí Jesus mudou assim: esquece a punição. Não é punição, a questão não é mais com o que está fora, a questão é com o que está dentro. Trouxe um GPS que funciona e orienta dentro da nossa consciência. Essa é a grande modificação. Ele não negou os antigos caminhos, eles também eram possíveis naquele momento, mas elevou a rota, mostrando que perdoar não é pagar dívida com sacrifício, mas transformar o coração com compaixão. O amor faz com que a gente tenha compaixão, com que a gente seja mais compassivo, com que a gente compreende o outro, porque na medida em que a gente começa a se compreender na nossa inteireza, com os nossos aspectos sombrios e com os nossos aspectos de luz, nós também vamos entender que aqueles que vivem conosco são iguaizinhos. Tem aspectos sombrios e aspectos de luz. Enquanto eu não me aceito como sou, e não me amo e não me acolho, eu também não aceito o outro. Eu também não amo o outro. E entro naquele espaço de quem julga, de quem sempre quer corrigir o outro, enquanto que o outro é problema do outro. Nosso problema é com a gente mesmo. Por isso é que as palestras, elas são autorreferências, elas falam de nós, embora a gente tenha uma tentação enorme, né, de cair naquela armadilha de pensar: se fulano tivesse o que para ouvir isso. A gente nunca acha que é a gente que tem que ouvir, é o outro que não conseguiu vir. Mas se ele não veio é porque não está no momento dele. Quem está aqui está vivendo o seu próprio momento. Então é a sua oportunidade, é hora de aproveitar. Jesus convidou então para um novo código, o do amor que liberta, humaniza e desperta o melhor em nós. Jesus convidou para um novo código, o do amor que liberta. Então, amar é abrir o coração sem reservas, encontrar-se também desarmado.
Tem uma outra música que fala disso. Se o amor liberta, essa letra eu gosto muito. É uma letra de 78 do Beto Guedes. Eu não sei se vocês lembram dessa música, que ela diz: o medo de amar é o medo de ser. Lembra dessa música? Livre para o que der e vier, livre para sempre estar onde o justo estiver. O medo de amar é o medo de ter, de a todo momento escolher, com acerto e precisão, a melhor decisão. Alguns compositores, eles captam a essência do ensinamento. Então, o medo de amar é o medo de ser livre. Mas não foi isso que Joana disse? Que Jesus trouxe um amor que liberta? Muitas vezes a gente está com medo de ser livre. Porque liberdade traz responsabilidade. Liberdade traz a consciência de escolhas melhores, de escolhas mais adequadas para o nosso futuro. Ela diz assim: invariavelmente, as pessoas que ainda não aprenderam com o homem Jesus a excelência do amor, pensam que são amadas porque se fazem especiais, esquecendo-se de que por amarem é que elas se tornam especiais. É claro que todos nós queremos ser amados. Isso é justo, isso é legítimo. Mas quando a gente entende esse amor de que Jesus nos falou, a gente vai ver que mais importante é amar. Amar como oferta, como doação, sem esperar retribuição. Esse é o nosso grande desafio. É amar, não que não seja legal e bom ser amado, mas compreender que amar é o que a gente veio aprender. Quando a gente ama, a gente compreende a vida, compreende o propósito, sobretudo compreende a nós mesmos e vai compreender o outro. Então é uma reflexão que se torna a cada dia mais importante. A excelência desse amor que faz com que a gente se abra para esse fogo interno que existe em nós. Porque o amor é como um sol que pulsa e irradia para dentro e irradia para fora. Quando a gente se permite estar nesse estado amoroso, tudo em nós pulsa diferente. E nessas instruções do Evangelho, e aí me parece que na instrução trazida por Fenelon, ele diz que mesmo o ser mais abjeto e cruel é capaz de amar. Nem que seja um animal, um filho, alguém que esteja perto. Mesmo aquele que a gente olha como a mais cruel das criaturas, tem amor em si. Só está desvirtuado, só está distante da lei. Às vezes a dor é tanta, a alma está tão escura, tão densa, tão machucada, que ela não consegue fazer melhor. E é o momento dela. Lembra? Jesus é sempre nosso modelo e guia. Quando, lá já na crucificação, o que Pedro faz com a espada? Quem lembra? Corta a orelha do centurião. E Jesus: Pedro, a nossa mensagem é de amor. E aí a gente lembra de Joana de Ângeles, em sua vida como Joana de Cusa, já envelhecida quando ela foi capturada para ser queimada junto com seu filho. Aquele que ia tocar fogo nela ali, naquela haste, naquele tronco onde ela estava presa, perguntou: esse homem
Não te ensinou não ensinou você a se defender? Você não ama seu filho para você deixar isso? E o filho gritando do lado dela: abjura, mãe. Larga Jesus para lá. Larga essa história. E Joana fala para aquele homem: ele não só me ensinou a viver junto com ele, como sobretudo me ensinou a te amar. Aprendeu ali, naquela trajetória, como Joana de Cusa, essa fidelidade de amor a Jesus. É desse amor que a gente está falando. E a gente não pode, não deve dizer assim: mas isso está muito longe de mim. Isso foi Joana, isso foi Jesus, isso foi Francisco de Assis, isso foi Paulo, que também teve conversão na mesma existência. Não, a gente não pode afastar. É trazer Jesus para perto, é trazer esses exemplos para perto, porque eles dizem para a gente: você também pode. Não está longe de você como você pensa, está ao seu alcance. É disso que Jesus fala, disso que ele vem falando para a gente dentro de todos os séculos e nos convidando, renovando o convite para que a gente aprenda a encontrar esse amor em nós. Então, o amor se torna um mecanismo de compaixão, de misericórdia para com o próximo e para si mesmo. Lembrando que misericórdia, a palavra misericórdia quer dizer misericórdia, coração. Misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Miséria física, miséria moral. Imagina se os amigos espirituais, esses seres iluminados, que estão sempre dispostos, na sua generosidade, a nos sustentar dos nossos equívocos, dos nossos enganos, não fossem misericordiosos conosco. Seres que ainda se equivocam, que ainda não entenderam a mensagem de Jesus, que lutam, vacila, levanta, tudo bem, o caminho é esse, sem culpa. Mas eles são tão misericordiosos conosco. E por que a misericórdia ainda é difícil para nós? Por que ainda é difícil a gente olhar para o outro e dizer: ele está vivendo o momento dele, o que é possível para ele, seja esse outro quem for, um ente querido, alguém da nossa família, alguém que se torna o nosso próximo, porque o próximo é aquele que se torna. É aquele que chega perto de nós em algum momento e se torna o nosso próximo. Ele está vivendo o momento dele, aquilo que ele pode, nem mais nem menos, assim como nós. Nós também não conseguimos dar mais do que podemos. Então a gente consegue, com esse amor que vai brotando de uma forma mais burilada e mais depurada em nós, acionar esse mecanismo de compaixão e de misericórdia em nós, entendendo que o importante é amar. Então, amar é um aprendizado e conviver é uma construção. Porque a gente só aprende o amor na convivência. Não adianta se retirar, não adianta sair de perto das pessoas. A gente não aprende a amar de longe. A gente só aprende a amar de perto. A gente só aprende a amar no convívio. A gente só aprende a amar trazendo as pessoas para perto. Se a gente afasta, a gente não ama. Porque aí a gente vai ver com aquele espelho quem é a pessoa, qual é o aprendizado, o que ela traz para nós. Não adianta ir para longe. É importante trazer. Então, conviver é uma construção. É um sentimento divino que alcançamos a partir da conscientização de nossa condição de operários na obra universal. Somos co-criadores com o Pai. Um estado afetivo de plenitude incondicional, imparcial e crescente. A terapêutica do amor é, sem dúvida, a melhor e mais profilática medicação do Pai para seus filhos da criação. Queridos, só o amor cura. Quando a gente não ama e não se sente amado, a gente adoece do corpo e da alma.
E a maioria de nós está adoecido na alma. Adoecido porque não ama. Adoecido porque esqueceu do amor. Mas só o amor cura. Quando a gente não se sente amado, a gente adoece no corpo. Dói aqui, dói ali, fibromialgia, dói o joelho. E a gente vai adoecendo. Tem câncer e tem outras doenças mais. Ansiedade, depressão e outros transtornos. Tudo é por causa do amor. O amor que a gente acha que não tem. E o amor que a gente ainda não consegue dar. Então, é uma terapia e é a mais profilática, ou seja, o amor aumenta a nossa capacidade de ter saúde. Por isso é profilático. Amar é isso. Seguir Jesus hoje, então, é escolher a consciência como guia e o amor como caminho. Encerrando esse nosso encontro, a gente vai lembrar essa frase: o amor nunca se ofende. É uma frase que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, onde ele tem todo um texto onde ele fala do amor. O amor não se ofende, então nem precisa perdoar, porque só perdoa quem se sente ofendido. Quem não é ofendido, não se sente ofendido, não precisa perdoar. O amor cura feridas do mundo e cura feridas dos seres humanos. Falando de curar feridas, nós vamos encerrar esse nosso encontro cantando. Quem lembra dessa música? O amor tem feito coisas, lembram? Que até mesmo Deus duvida. Já curou desenganados, já secou tanta ferida. O amor junta os pedaços, quando um coração se quebra, mesmo que seja de aço, mesmo que seja de pedra, fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colado. Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós, esse amor iluminado. O amor cura, o amor cicatriza, o amor ilumina. E de amor todos estamos precisados. Que Jesus nos abençoe. Vamos agradecer a Jane por esse estudo, por essa lindas colocações, né, sobre o amor, para nós todos fazermos essas reflexões. E agora vamos passar para o momento do passe. Peço por gentileza que todos permaneçam em seus lugares, em silêncio, em prece, e que os passistas possam se posicionarem para darmos início. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Então vamos manter nossos pensamentos elevados e agradecer mais uma vez por esta tarde, por este momento, por esta oportunidade de estarmos aqui, ouvindo essas palavras sobre o amor. Vamos agradecer a espiritualidade. Vamos vibrar positivamente para aqueles nomes que foram colocados nas caixas de prece, tanto os encarnados para os desencarnados. E que possamos voltar para os nossos lares, melhores do que chegamos, harmonizados, alegres, confiantes. Possamos levar essas energias positivas para aqueles que não puderam estar conosco. Que possamos seguir o nosso dia a dia, em busca da nossa melhora, do nosso aperfeiçoamento, superando os desafios que são colocados para todos nós e agradecendo sempre a Deus Pai por tudo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Agora vamos passar para o momento dos avisos, para depois fazermos os sorteios, né, dos livros que nós fazemos. Então, de avisos, vamos lá. Nós temos o nosso trabalho, que é da cesta básica, que a casa auxilia diversas famílias, né, que são cadastradas, né, na doação de cestas básicas. E no momento, né, estamos precisando de bastante itens, né, como o arroz, o feijão, o açúcar, o óleo, o café, molho de tomate. Então, realmente são os itens que compõem a cesta básica e que no momento estamos com essa necessidade. Para aqueles que tiverem disponibilidade, interesse, né, temos a livraria que poderá informá-los e também um aviso, né, que tem ali no quadro, lá de fora, né, informando, né, os itens que estamos precisando. A nossa livraria, a biblioteca e a cantina, elas estão em funcionamento, né, 30 minutos antes e 30 minutos depois da palestra. Então, para aqueles que quiserem tomar um café, fazer um lanche, temos a cantina que vai ficar aberta e também temos a livraria e também a biblioteca para aqueles que quiserem ver alguns livros, alguns temas, né, bem interessantes que sempre tem. Temos nosso trabalho também do brechó, que são itens, né, que nós recebemos de doação para fazer esse trabalho e arrecadarmos fundos, né, para a casa, para poder cumprir, né, os seus compromissos. Os horários de funcionamento é terças e quintas, das 9 horas às 12 e das 13h30 às 16h30. Esses são os horários de funcionamento que tem no brechó. Temos também nosso trabalho de gestantes, né, e no momento nós estamos sempre precisando, quer dizer, de fraldas de tamanho M, para auxiliar as gestantes e também para aqueles que tiverem algum material para crianças, recém-nascidos, né? É sempre também muito bem-vindo esses materiais. Temos o nosso estudo do Evangelho Terapia, presencial online, né? Temos diversos horários, essas informações dos horários também nós temos na nossa livraria
E o estudo da Evangelho-terapia é um bate-papo mesmo, é uma terapia que nós conversamos sobre algum tema que vem do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós fazemos nossas reflexões, dando os nossos exemplos do dia a dia. É bem interessante mesmo, funciona como uma terapia mesmo. A casa sempre está precisando, né, de recursos, né? Então nós convidamos, né, para as pessoas, né, se puderem contribuir com a casa, né, em questões financeiras mesmo, ou também como serem sócios, né? Essas informações também estaremos informando ali na livraria, né? E também temos nossos gatinhos, né? Nossos animais que ficam aqui na casa, para aqueles que gostam de animais, se alguém se interessar em adotar um gatinho, ou se não tiver como e tiver a disponibilidade de também doar, né, alimentos para os gatinhos, a casa agradece. Nós teremos no dia 31 desse mês a nossa feijoada, em homenagem ao aniversário do nosso querido mentor, doutor Bezerra de Menezes, né? Nós teremos a nossa feijoada tradicional ou a feijoada vegana. Então, para aqueles que tiverem interesse em participar, todos são muito bem-vindos. A livraria também dispõe de informações. E também temos as nossas redes sociais, que é o Instagram e YouTube, para aqueles que quiserem acompanhar palestras, né, temas que já foram falados. No Instagram é GBEMRio, GEEBEM.rio, e no YouTube, mesmo nome, né, GB maiúsculo, Rio maiúsculo. E, bom, agora vamos para o nosso sorteio, tá? Eu não perguntei antes, mas agora eu vou perguntar. Alguém vindo na casa pela primeira vez? Ótimo, então vamos ao sorteio. No lado direito da cadeira tem um número, tá? Nós vamos falar aqui aleatoriamente os números e quem for sorteado pode passar depois na livraria. Já viram que na livraria tem tudo, né? Podem passar na livraria e pegar o livro para contemplado. Então a Jane vai falar 3 números de 01 a 80, né? 70 por aí. 80. 17. 17 é o primeiro número. 17. Saiu, Jô. Mais um. 35. 35? Não. 20. 20? 58. 58? 58? Opa! Pode passar na livraria depois. 42. 42? 51. 51? Opa, saiu, Rose. Então todos tenham uma ótima noite, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vão em paz. Eu tirei.